Olá, tudo bem? Na última aula nós vimos dos 5 tópicos de desenho geométrico, eu apresentei 4 e começamos a falar do 5º tópico, que é a circunferência, construções elementares. Vejamos no gráfico. Circunferência, construções elementares. Vamos ver definição e elementos. Elementos: a própria circunferência em si, o seu centro e raio. Posições relativas entre a reta e a circunferência. Então serão colocados lado a lado reta e circunferência e essas posições entre elas. Posições relativas entre uma circunferência e uma outra circunferência. Quando elas se tocam, quando elas estão uma longe da outra a uma certa distância. Veremos também nesse tópico 5 as construções das circunferências quando eu fornecer o raio ou o próprio comprimento dessa circunferência. Iniciaremos o nosso curso pelo tópico 1 falando das retas. Como nós sabemos, as retas, elas se dividem em 2 posições: as posições absolutas e as posições relativas. As posições absolutas são aquelas já conhecidas desde o primário, horizontal, vertical e inclinada. Já as posições relativas, elas se dividem em 3 categorias: as concorrentes, as paralelas e as coincidentes. As concorrentes. As concorrentes são quando possuem um ponto comum. Se eu tiver uma determinada reta R e uma determinada reta S, se elas se cruzarem, vão ter um ponto em comum. Então, elas são concorrentes neste ponto. Vejamos no monitor. Retas concorrentes. 2 retas R e S são concorrentes quando têm um ponto comum. Ponto e a reta. Observe que nós temos infinitos pontos. Essa é a reta R, como está aqui. Essa é a reta S, passando pelo mesmo ponto. Então, retas concorrentes são 2 retas que se cruzam formando um ponto comum. Então, quando 2 retas, sejam elas R e S, que se cruzam no mesmo ponto, é um ponto de concorrência. As retas concorrentes são as retas que possuem um ponto comum, como eu disse. Só que nós temos 2 posições sobre essas retas concorrentes. Elas podem ser concorrentes perpendiculares, no formato de cruz, e elas podem ser concorrentes oblíquas, no formato de X. Vejamos aqui. 2 retas concorrentes RS são perpendiculares quando formam 4 ângulos congruentes. Isso quer dizer, todos os ângulos possuem 90 graus. Temos um ponto e a reta R novamente. Sobre aquele ponto está passando uma outra reta, uma reta S. E observem que está passando no mesmo ponto. 90 graus é esse ângulo formado aqui pela reta S e a reta S, RS. 90 graus do outro lado, embaixo e do outro lado. Então aí nós temos 2 retas concorrentes perpendiculares. Observe que é o formato de uma cruz. Bom, então as retas concorrentes são as retas que possuem um ponto comum. Então eu tenho uma determinada reta R, com infinitos pontos e um ponto P. Uma outra reta S, com infinitos pontos e um ponto P também. Então, como elas possuem o mesmo ponto P, elas são concorrentes. Mas nem sempre as retas estão nessa disposição. Às vezes, elas não possuem ponto comum, então são chamadas retas paralelas. 2 retas RS são paralelas quando não tem ponto comum. Então, nesse caso, não vai existir aquela intersecção. Reta R e a reta S.
Observem que não existe a intersecção de nenhum ponto, elas são paralelas. Bom, na reta nós temos infinitos pontos, e se eu pegar um determinado ponto até um outro, eu tenho um segmento de reta. Então, a distância determinada entre um ponto A e um ponto B. Então, nós vamos ver agora o que vem a ser um ponto médio. Um ponto M interno a um segmento AB é denominado o ponto médio do segmento AB se M divide em dois segmentos AM e MB, tais que AM é igual a MB. Segmentos congruentes, mesma medida. Então, eu tenho o ponto A e o ponto B. Aqui nós temos, não é uma reta, é um pedaço da reta. Observe que começa no ponto A, está terminando no ponto B. Então, é limitado os pontos. Apareceu um ponto M aqui. Esse ponto M, ele está à mesma distância de A como de B, como está dizendo aqui em cima. O ponto M, ele é interno ao segmento AB, então ele é interno, ele está aqui entre A e B. Ele é denominado ponto médio desse segmento AB se ele dividir este segmento em dois segmentos de mesma medida. A distância de A até M é igual, como está dizendo aqui, à distância de M até B. Isso foi feito à medida e o próprio software, o Cabri, nos deu a medida. Coloquemos aqui, deu 4,58 e do outro lado terá que dar o mesmo 4,58. Vou falar agora da reta chamada mediatriz. O que vem a ser isso? A reta mediatriz é a reta que vai passar exatamente sobre o ponto M de um segmento. E essa reta, ela passa perpendicularmente àquele segmento, formando um ângulo de 90 graus. Observe. Traçando pelo seu ponto médio, M, uma reta perpendicular, essa reta determinada recebe o nome de mediatriz do segmento AB. Então, eu tenho aqui o segmento AB, aqui. Ponto M, que é o ponto médio desse segmento AB. A reta passando sobre o ponto M, quer dizer, está passando sobre o ponto médio. Observem que além dela passar sobre o ponto médio, ela é perpendicular, ela está formando um ângulo de 90 graus aqui, ó. Mediatriz é o nome da reta. E diz assim, observe que cada ponto da reta mediatriz está a uma mesma distância da extremidade do segmento AB. O que ele está dizendo aí é o seguinte, eu tenho um segmento AB, tenho o ponto médio. A mediatriz está passando sobre o ponto médio. A distância de todos os pontos dessa reta mediatriz é equidistante dos extremos. Vejamos aqui, ó. Observe que eu tenho um ponto ali que está piscando. A distância daqui, desse ponto, até a extremidade B, ele está me dizendo aqui que é a mesma. 7,50. Observe que eu estou pegando a mesma distância desse ponto até a extremidade A e vamos conferir. Deverá dar 7,50 também. Olha aí. Mas, às vezes, o aluno fica pensando que é uma coincidência, ele vai pegar outros pontos. Então, eu fiz isso para você. Peguei um outro ponto ali e quero verificar essa distância. Claro que não será 7,50, porque a distância está sendo menor do que essa aqui de cima. Vamos ver a medida. 6,16. E ali também. Bom, aqui embaixo, a distância entre A e o ponto aqui embaixo, olha, deu 4,88. Vamos verificar se do outro lado confere.
Olha aqui, 4,88. Então, o que ele quer dizer é o seguinte, que numa reta mediatriz, todos os pontinhos, eles são equidistantes dos extremos daquele segmento onde ele está passando sobre o ponto médio. Então, sobre a reta mediatriz, o que nós não podemos esquecer, primeiro, que ela é uma reta perpendicular a um segmento, passa sobre o ponto médio desse segmento, e que as distâncias de todos os pontos dessa reta mediatriz é equidistante aos extremos deste segmento. Bom, nas próximas aulas nós veremos as construções envolvendo ponto e reta, circunferência e sobre mediatriz nós veremos no decorrer dos exercícios. Então, até lá, na próxima aula.